Meus irmãos, nós passaremos agora à exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é lida e exposta fielmente, Deus fala por meio dela. E essa convicção que nós temos, Deus fala por meio da sua palavra que é pregada. Por isso eu te convido para que abra a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, leremos o capítulo de número 8, a partir do verso de número 19. Livro de 1 Samuel, capítulo 8, leremos versos 19 a 22. Você também pode acompanhar comigo a exposição do texto aqui à frente. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende à sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma das histórias de rejeição que a Bíblia trata. A Bíblia está repleta de histórias assim. E basicamente o padrão que cada uma delas tem é a rejeição do homem ao próprio Criador. Em vários momentos nós vimos isso acontecer. A gente vê isso acontecer com Adão e Eva. Isso acontece com os israelitas quando saem do deserto e rejeitam o Senhor e fazem um bezerro de ouro. Nós vemos isso acontecer com o próprio Cristo quando o seu próprio povo rejeita Jesus como seu legítimo rei. A multidão que vai até o pátio romano chega a pedir que Barrabás, um criminoso sanguinário, fosse libertado e Jesus fosse morto. São várias histórias. E aqui não daria para nós contar todas elas. Mas a pergunta que fica na nossa cabeça, quando nós lemos essas histórias, é: por que os mocinhos rejeitam os bons líderes? Por que muitas vezes os mocinhos abraçam vilões? Por que nós rejeitamos a Deus? E é sobre isso que nós vamos tratar em nosso sermão hoje em 1 Samuel. Nós estamos no meio de uma série de sermões em 1 Samuel que chamamos de Ascensão do Reino. Porque nós estamos acompanhando o estabelecimento de uma monarquia em Israel. Enquanto isso, a revelação do reino do Senhor vai se tornando mais clara à medida que nós caminhamos nesses livros. E hoje nós estamos saltando alguns capítulos de 1 Samuel, porque no último sermão, nos capítulos 2 e 3, nós vimos como a fé corrompida no reino gerou uma situação caótica de depravação moral e religiosa em Israel. O custo disso foi a falta de crédito que a casa do Senhor caiu. Mas o Senhor não deixou que seu nome fosse envergonhado, pois ele pesa a sua mão sobre a casa do sumo sacerdote Eli e trouxe juízo sobre os seus filhos. À medida que nós lemos essa história, Deus providenciou um novo sacerdote. Aliás, ele não seria apenas um sacerdote. Ele serviria como juiz e como profeta. E, portanto, nós estamos falando sobre Samuel. Então, nós vemos uma grande história sendo contada do capítulo 4 até o capítulo 7 de 1 Samuel. O Senhor levantou Samuel como um profeta por excelência. Mas a degradação moral de Israel era tão grande que o povo colocou na cabeça que eles precisavam guerrear com os povos vizinhos. E isso virou uma grande crise. Porque Israel não tem reis humanos. E o povo tem apenas sacerdotes e profetas que tinham a função básica de comunicar o que Deus dizia. Então Israel sai à batalha e perde para os filisteus. 4.000 homens são mortos ali. Naquela batalha, Hófni e Finéias cumprem a profecia sobre a casa de seu pai. Eles morrem junto na batalha. Quando Eli ouve aquilo, ele cai da cadeira sacerdotal e morre na hora. Israel, então, sem seu sumo sacerdote,
precipitadamente leva a arca para uma nova batalha. Só que agora os filisteus vencem novamente, e os filisteus roubam a arca do Senhor e a colocam no templo de Dagon, em Asdod. Aquilo não dá certo para os filisteus porque Deus lança uma praga terrível que adoece aquelas cidades. E eles vendo aquilo ficam desesperados, porque o Deus de Israel havia pesado a sua mão sobre eles e vencido o seu Deus Dagon. Então o que os filisteus fazem? Eles resolvem mandar a arca da aliança em uma carroça, puxada por 2 novilhas que nunca foram adestradas. E a arca é levada milagrosamente até a cidade de Bet-Semes. Quando os israelitas descuidadamente abrem a arca, vários deles morrem na hora, porque não haviam seguido as orientações específicas do manuseio da arca da aliança. E nós vemos alguns conflitos acontecer entre Israel e os filisteus durante esse período. A arca da aliança, que era um sinal da presença de Deus, vai acabar numa cidadezinha de Israel, em Kiriat Jearim. Ela fica lá por 20 anos, meus irmãos. Então é dito que depois desse tempo todo o povo se arrepende. Por isso eles têm uma grande vitória sobre os filisteus, e Samuel faz um memorial usando aquela pedra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa experiência mostra, meus queridos, que Israel tinha um rei que lutava por seu povo. Só que os israelitas não enxergam a situação assim. Eles acham que precisam de um rei. Então, essa expectativa pelo estabelecimento de uma monarquia cresce cada vez mais em Israel. E fica difícil de conter a expectativa do povo. É nesse contexto que começa a nossa história. O povo olha para as suas experiências e acham que estão sem rei. Eles acham que estão sozinhos. Eles acreditam que precisava de alguém para fazer guerra no lugar deles. Por isso, meus irmãos, nós veremos que nós, como os israelitas aqui, não ficamos satisfeitos com o domínio de Deus. E a grande tensão é a nossa tentativa de eleger substitutos para o nosso Deus. Mas do contrário que nós costumamos pensar, o nosso texto nos mostra claramente o tipo de reinado que Deus nos livrou. Pois a palavra de Deus nos ensina que por meio de Jesus nós fomos libertados do jugo, apesar da nossa inclinação de retornar à casa da servidão. Queremos um rei. Este é o sermão de hoje. Pois exatamente essa é a inquietação que nós temos. E ao passo que nós rejeitamos o reino de Deus, no fundo nosso coração diz o contrário. Queremos um rei. Então a nossa história começa fazendo um salto para o futuro de Israel. Nós vimos o jovem Samuel, que servia como sacerdote em Siló, ser transformado por Deus em um grande profeta, como não se via desde Moisés. E o seu ministério foi instituído para reformar a vida litúrgica e política de Israel. Agora vários anos se passaram, e nós vemos Samuel o velho. Ele não está mais em Siló, pois Siló era um centro religioso arruinado, e a velha casa sacerdotal de Eli havia ruído junto. E Samuel, além de servir como sacerdote e profeta de Deus, agora ele é juiz sobre Israel. De acordo com o capítulo 7 de Samuel, Samuel desenvolvia um ministério como juiz itinerante. Ele passava por Betel, depois Gilgal, e ia até uma cidade chamada Mispa. Então Samuel voltava de novo para Ramá. Curiosamente, quando Samuel sai de Siló após a queda de Eli, ele volta para a cidade dos seus próprios pais. E é dito que Samuel julgou Israel durante toda a sua vida ali. Ele constrói um altar a Deus em Ramá, e Samuel torna Ramá um ponto de sacrifícios e culto a Deus. Samuel agora tem filhos, o primogênito chama-se Joel, o segundo mais velho chama-se Abias. Então nós vemos o mesmo problema que aconteceu com Eli repetir-se na história de Samuel. Samuel transformou seus filhos em juízes também. E meio que ele promove uma sucessão no poder. A questão é que os seus filhos não são como ele. Joel e Abias eram homens maus. E as escrituras dizem que o problema de caráter desses juízes eram 3 coisas. Eles eram avarentos, ou seja, eram pessoas gananciosas pelo poder e pela riqueza. Eles aceitavam suborno,
o que significa que eles se vendiam para favorecer quem os comprava. E, em resumo, eles pervertiam a justiça. A ideia do texto no versículo 3 do capítulo 8 é que Joel e Abias colocavam a justiça de lado. Joel e Abias julgavam como juízes, mas eles haviam esquecido a justiça de Deus. Eles não prezavam pelos valores éticos da lei de Deus, porque eles eram tiranos. Agora, Samuel já havia visto o que Deus fez à casa de Eli, porque ele não repreendeu seus filhos. E me parece que ele tenta evitar esse mesmo destino, jogando seus filhos para o esquecimento. Pois o texto diz que Joel e Abias foram juízes em Berseba. Berseba, naquele tempo, era um vilarejo no extremo sudoeste de Israel, bem afastado, com uma população de não mais que 200 pessoas. Samuel manda os seus filhos para o meio do nada, exatamente porque ele quer tirá-los da vista do povo. Parece que essa foi a sua estratégia. Então os anciãos de Israel, que aqui se tratava de representantes de cada tribo, se reúnem com Samuel e Ramá. Eles sabiam como os filhos de Samuel eram, e a acusação do conselho de Israel é que os seus filhos não andavam nos seus caminhos. Em outras palavras, a acusação do conselho é que os seus filhos não possuíam o mesmo caráter que o seu pai tinha. Isso só já é suficiente para provocar Samuel, porque os anciãos chegam na sua casa e dizem: olha, Samuel, você está ficando velho, o seu tempo está acabando, logo alguém vai precisar substituir você, e a sua decisão de colocar seus filhos como sucessores não é boa para Israel, porque os seus filhos são perversos. Até aqui, meus irmãos, a preocupação de Israel é totalmente legítima, porque parecia que Israel estava entrando no mesmo ciclo dos juízes no passado. O povo se desviava, Deus enviava castigo, Deus livrava, o povo se arrependia, mas então homens maus surgiam em Israel. De fato, isso estava acontecendo. Deus havia acabado de livrar o povo durante o episódio com a Arca da Aliança e a guerra com os filisteus. O povo se arrependeu, mas agora Samuel, o bom e velho líder, está em declínio. Ele está velho, ele está cansado, e nós estamos vendo os seus filhos depravados sucedendo o seu pai. Só que o problema real retratado em nossa história não é esse. Apesar de Samuel ficar ouriçado com a acusação que tem contra si, o problema estava no pedido que os anciãos fazem em seguida. Samuel, constitua para nós um rei para nos governar da mesma maneira como acontece às outras nações. Não era exatamente um problema, meus irmãos, pedir um rei. A lei, em vários textos, falava da predição de uma monarquia em Israel. O erro que nós vemos é a motivação do coração do povo para pedir um rei. Se você olhar a fala dos anciãos, a fala deles era uma demonstração de uma visão pequena sobre o reino de Deus. Porque a sua fala era de quem não tinha rei, quando na verdade o Senhor era o rei divino sobre o seu povo. O seu reino administrava a vida em Israel, mas é que os anciãos estão dizendo: nós não temos um rei. Além disso, eles querem um rei para governar sobre eles. Ou seja, Israel está pensando em forma de governo. O povo está cansado de ser uma federação de tribos dispersas. E o entendimento dos anciãos é que um governo centralizado em um rei resolveria os problemas de Israel. Agora, o ponto é que eles estavam ignorando o reino do Senhor sobre eles. E mais do que isso, o pedido deles era uma rejeição ao governo de Deus. E o pedido de Israel é sem lógica, porque olha só, os anciãos pedem um governo hereditário, alegando o fracasso de outro governo hereditário, que era o da casa de Samuel, como se isso fosse resolver a parada. Portanto, nós estamos vendo aqui a ebulição de uma crise de poder em Israel. Israel quer emancipar-se, chega de ter que pedir conselhos ao Senhor, já era tempo de se desprender das asas do Pai. Agora, o que motiva isso? Era a falta de entendimento do governo de Deus sobre eles. E com isso, meus irmãos, nós aprendemos uma importante verdade com a nossa história. O problema de se rejeitar o governo de Deus sobre nós. Qual que é o problema disso?
Qual que é o problema de rejeitar o governo de Deus sobre você? Por trás da nossa rejeição ao governo de Deus está o orgulho. Todas as vezes que nós pensamos que o nosso caminho é melhor que o do Senhor, nós pecamos. Porque no fundo nós estamos usurpando a glória que pertence a Deus. É como se nós disséssemos: nós somos deuses e somos melhores que o Senhor. Eu sei o que é melhor para mim. Rejeitar o governo de Deus é um ato de rebeldia, meus irmãos. Quando nós nos rebelamos, nós estamos resistindo ao Senhor. E aí nós começamos a tomar decisões desconsiderando que Deus é o nosso rei. Mas à frente Samuel vai dizer a Saul, o primeiro rei de Israel, que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Sabe por quê? Porque nós buscamos poder fora de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora, insatisfeitos com isso, o que é que nós fazemos? Nós tentamos manipular as situações. Nós procuramos pessoas. Nós procuramos poderes. Nós procuramos novidades. Tudo aquilo que possa nos dar independência. Pois é isso que nós queremos quando rejeitamos o governo de Deus. Esse é o caos do nosso tempo. Independência. As pessoas não querem um Deus que as restrinja. Elas não querem um Deus que exija obediência delas. Elas não querem um Deus que exija compromisso, porque nós preferimos de longe uma religião mais light. Mas, meus irmãos, nós não teremos a bênção de Deus agindo assim. Os cristãos do nosso tempo vivem como se fossem ateus. Nós fazemos tudo por conta própria, e a ideia do domínio de Deus sobre nós é algo que parece tão distante. Sabe por quê? Porque nós fomos tão afetados pela ideia de ser independentes, que os nossos corações não conseguem mais tocar isso. A gente não consegue apalpar mais essas coisas. Mas nós precisamos nos lembrar, Ele governa. Nós não estamos sem rei. Nós não somos a autoridade maior final, porque o Senhor é Deus, aquietai-vos. É isso que a sua palavra nos diz. Samuel tem um problemão nas suas mãos. Israel está há anos insatisfeito com a forma de governo, e a experiência em Canaã junto a outros povos faz com que a monarquia humana seja algo bem vista aos seus olhos. Agora, a solicitação do conselho de Israel não soou bem aos ouvidos do velho Samuel, porque Israel faz uma acusação duríssima à decisão de Samuel em constituir seus filhos como seus sucessores. E não apenas isso, o velho Samuel já não inspira tanta confiança assim mais. Ele não é mais o jovem que poderia agir vigorosamente como era na sua juventude. Ele poderia até ser um bom conselheiro, mas não é um rei guerreiro que agradava Israel. Israel quer novidades. E a nossa história nos diz que Samuel ouve aquilo e não se agrada nem um pouquinho das palavras dos anciãos. A solicitação dos anciãos era um tipo de descaso para com ele. Era como se eles estivessem depondo Samuel do poder e colocando-o de lado antes mesmo dele se aposentar. Mas o ponto que pesa no pedido dos anciãos é que Israel quer um rei como as outras nações têm um rei. Não era apenas uma crise de poder que estava acontecendo. Israel vive uma crise de identidade vocacional. Israel age como aquela criança que cresce e quer ser independente, mas no fundo a vontade de se emancipar é um conflito de quem não sabe quem é mais. Este é o problema vivido por Israel em linhas gerais. Samuel ouve aquilo e agora ele faz o papel que um sacerdote deveria fazer. Samuel orou ao Senhor. O Senhor responde Samuel, mas não da maneira como ele imaginava. O Senhor diz a Samuel que ele deveria atender à voz do povo em tudo o que ele estava pedindo. E Deus explica que, no fundo, a solicitação do conselho de Israel não era uma rejeição a Samuel. Israel havia rejeitado o seu verdadeiro rei, o próprio Senhor. E Deus diz que Israel estava o rejeitando para que o Senhor não reinasse sobre eles mais. Mas essa atitude não era algo novo. Deus definitivamente sabia
Ele não se surpreende nem um pouquinho com isso, porque Israel sempre agiu assim. Se você voltar um pouco atrás, pouco tempo após Israel sair do Egito, de cara, o povo pede para retornar para Faraó. Israel sempre flertou em ser um povo independente de Deus. E o Senhor diz exatamente isso a Samuel: desde que Israel havia sido tirado do Egito, apesar das obras poderosas que Deus realizou, na primeira oportunidade, eles serviram outros deuses. É como se Deus estivesse dizendo a Samuel: olha, Samuel, o que Israel faz com você é aquilo que sempre fez comigo. Então fique tranquilo, porque eu que vou tratar com o meu povo. E Deus resolve atender exatamente o pedido que Israel fez. Ele lhe daria um rei como todas as outras nações tinham. O problema de Israel era o desejo de ser como as demais nações. Israel quer ser uma nação como os outros povos, quando claramente a vocação de Israel é o oposto disso, porque Israel era uma nação separada das demais. Quando você lê Deuteronômio capítulo 4, é impressionante a descrição do que Deus fez a Israel. Desde o início da criação, o texto diz: jamais foi visto algo semelhante ao que Deus fez por esse povo. Deus se manifestou e falou do meio do fogo. Ele abriu o mar. Ele venceu os seus inimigos. Ele os libertou da escravidão. Deus escolheu Israel a dedo entre todas as nações da terra. Em Êxodo capítulo 19, o Senhor diz que Israel era propriedade exclusiva dele. E as palavras de Deus eram que Israel era uma nação santa. E santidade nesse contexto não indica apenas uma questão de pureza, de caráter. Deus mostra a Israel que de fato é o povo santo, porque Deus é santo. Mas existia uma relação especial de Deus. Israel possuía uma relação de aliança com o Senhor. Por isso a vocação de Israel era ser, como uma nação eleita, luz para as demais. Israel tinha uma vocação missional. Essa era a identidade de Israel. Ser como Deus, a fim de revelar Deus aos outros povos. Mas ao pedir para ser como outros povos, Israel cai em vários erros. Primeiro, Israel deveria ser um povo com uma conduta guiada pela palavra de Deus. Em vez disso, Israel está sendo guiado por aquilo que os outros povos fazem. Segundo, Israel deveria ser santo. E ao contrário disso, o povo quer ser igual e adotar o padrão de outros povos. Terceiro, Israel deveria ser luz para as nações como um sinal da justiça de Deus. E ao invés disso, ao invés dos outros povos aprenderem com Israel, é Israel que está aprendendo com os outros povos. E assim, meus irmãos, nós aprendemos uma poderosa verdade da nossa história. O problema é de se rejeitar a identidade conferida por Deus a nós. Qual que é o problema? Existe problema nisso? Esquecer ou rejeitar a nossa identidade em Cristo nos leva, meus irmãos, ao desvio espiritual. Nós nos esquecemos de onde nós saímos e em quem Deus nos transformou. E quando isso acontece, nós começamos a fazer as mesmas coisas que os israelitas fizeram. Nós começamos a buscar ser como o mundo é. Você já pensou por que nós somos tão seduzidos por novidades? Tudo que é novo nos atrai muito rápido. Exatamente porque no fundo nós perdemos de vista quem nós somos como povo de Deus. A gente perde a nossa identidade. Em última análise, isso acontece por uma questão de escolha nossa. Talvez nós nunca vimos, meus irmãos, uma geração de cristãos tão perdida como a nossa. Cristãos que não sabem o que é santidade. Cristãos que buscam as mesmas coisas que o ímpio busca. Uma geração inteira escrava da necessidade de validação das outras pessoas. Nós nos importamos demais com o que as outras pessoas pensam, porque nós queremos ser iguais. Quando na verdade, meus irmãos, a maior preocupação que nós precisamos ter como igreja é a nossa fidelidade à vocação de Deus e à identidade que Ele nos deu como seu povo. Paulo nos diz que Ele nos fez novas criaturas. João nos diz que por meio de Jesus Ele nos tornou seus próprios filhos. Se nós fôssemos como Paulo e entendêssemos, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa identidade.
separados por Deus. A próxima cena da história nos mostra que o Senhor resolveu atender o pedido dos anciãos que solicitaram um rei. Contudo, antes de conceder um rei, Samuel deveria advertir Israel sobre o que iria acontecer quando um rei governasse. E o Senhor ordena a Samuel que convoque uma assembleia solene para dizer a todo Israel como funcionaria a relação de um rei com o povo. E o Senhor diz a Samuel o que ele deveria falar. Então Samuel sai de perto do Senhor e vai até o povo e diz. E ele basicamente explica que a relação do povo com o seu rei seria de escravidão. Quando um rei conquistava um povo na antiguidade, esse povo passava a estar obrigado por juramento a ele. E esse povo seria como escravo daquele rei. Olha só, se você ver o seu texto, Samuel usa por 4 vezes o verbo tomar para se referir aos poderes do rei. Ele diz a Israel que o rei tomaria os seus filhos para usá-los para a guerra. Porque o povo deveria suprir com a sua própria casa a necessidade de um exército que fosse treinado. O rei tomaria as moças jovens para serem servas no palácio. Ele as obrigaria a cuidar das especiarias e perfumes da casa real. Elas seriam obrigadas a cozinhar para o rei. O rei tomaria o melhor das lavouras de Israel. Todos os frutos dos vinhedos e das oliveiras, tudo que a terra produz de bom, serviria de ração para os servos do palácio e os soldados de guerra. E aqui Samuel menciona que o povo deveria dizimar para os oficiais do rei. Em outras palavras, isso significa que o rei iria recolher impostos de Israel. O rei tomaria os servos e servas, os melhores jovens, os melhores animais, para serem escravos no seu trabalho. Então perceba uma coisa. Samuel está mostrando ao povo o custo para se ter um rei. Pois para que a monarquia funcionasse, o ofício real não poderia ser apenas uma fachada. Para que desse certo, Israel precisava entender que o povo ia ser a base dessa nova forma de governo. E aí Samuel vislumbra o futuro para Israel. Quando o povo percebesse o custo de se rejeitar ao Senhor para se ter um reino humano, haveria arrependimento. O texto diz que o povo clamaria. E a ideia aqui é que o povo gritaria por socorro a Deus, só que o Senhor não dará ouvidos. O Senhor deixaria que Israel visse o peso da sua rejeição e da sua escolha. Então veja, irmãos, todo Israel está aqui reunido em Assembleia Geral. Essa gente sabia que se tornaria escrava de um rei humano. Os seus filhos seriam propriedades do Estado. Eles pagariam impostos. Mas mesmo assim o nosso texto nos diz, o povo não atendeu à voz de Samuel, verso 19. Você consegue ver essa cena? Os anciãos foram até Samuel para pedir um rei. Samuel convoca todo o povo, ele explica detalhadamente como o povo seria explorado por esse rei, ele seria escravo, e a resposta do povo é, Samuel, a gente não quer nem saber, nos dê logo o nosso rei. E aí o povo deixa bem claro o que querem. Nós queremos um rei para que sejamos também como todas as nações, porque o nosso rei nos governará e vai nos liderar na batalha. Pobres israelitas, como que eles tinham uma visão pequena do reino. Eles pensam que o papel do reino é fazer guerra. E o detalhe é que o discurso de Samuel era a própria palavra de Deus. Não era um profeta ressentido por ser desposado. Deus ordenou que Samuel dissesse isso, e a resposta de Israel é um sonoro não. Israel não confia nas palavras do Senhor. O povo está se esquecendo de cada ato misericordioso de Deus. E, portanto, o discurso de Samuel era um aviso. Mas, ao mesmo tempo, era uma forma de Deus mostrar a Israel que o que pediram era uma volta à mesma condição de antes, a escravidão. É como se Deus desenhasse por meio de palavras para Israel que tipo de reino eles haviam sido libertados. Israel foi livre da opressão e agora eles pedem para voltar para o mesmo estágio.
Então o Senhor atende esse pedido. Mas o texto se encerra de uma maneira esquisita, de uma maneira anticlimática, porque Samuel despede o povo para ir para casa sem ungir um rei. Enquanto o povo não suportava mais ouvir a palavra de Deus, Samuel insiste em mais uma vez ouvir o Senhor antes de constituir um rei sobre Israel. E portanto, meus irmãos, nós aprendemos aqui mais uma importante lição para a igreja. O problema de não se dar ouvidos à palavra de Deus a nós. Esse é um problema óbvio, só que isso tem nome. Ouvir a palavra de Deus e não dar ouvidos a ela chama-se desobediência. Quando Jeremias profetizou sobre o futuro de Israel no cativeiro, o Senhor disse: mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente. Jeremias 7:24. Desobediência à palavra de Deus, irmãos, é a mesma razão que vai levar o rei que o povo quer ao fracasso. A nossa falta de percepção sobre isso como cristãos tem produzido no evangelicalismo a separação entre fé e obediência. Mas isso não é evangelho. O evangelho que nos muda produz obras de obediência em nós, irmãos. Por que será que um dos sintomas do nosso tempo é a resistência das pessoas às autoridades? As pessoas odeiam ter que obedecer. Regras não fazem sentido para o nosso tempo porque tudo é relativo. E o grande conflito do nosso tempo em relação à obediência, quando nós falamos de igreja, é a falta de ouvidos à palavra de Deus. Meus irmãos, isso tudo começa com o fato de que as pessoas não leem mais a Bíblia. As pessoas não gostam de sermões expositivos. Os cultos evangelicais são escassos de palavra. Enquanto nós não entendemos a importância de darmos ouvidos à palavra de Deus, meus irmãos, nós viveremos no declínio da desobediência a Deus, porque desobedecer é cair. E isso é infidelidade ao Deus da aliança. Então veja, irmãos, o capítulo 8 de 1 Samuel é um grande espelho para nós mesmos. Se você chegasse em casa e colocasse um espelho diante de você, depois do sermão de hoje, você precisaria ver 1 Samuel capítulo 8. Porque olhar para a atitude de Israel em relação ao reino de Deus é enxergar a nós. E eu perguntei no início, por que os mocinhos rejeitam os líderes bons? Por que os mocinhos rejeitam o Deus Criador? Sabe qual que é a resposta? Nós não somos os mocinhos da história. Nós não somos os bonzinhos. Perceba o quanto de nós somos inclinados à independência. Porque nós não queremos nos submeter à mão de Deus. Ou como nós temos dificuldade, às vezes até mesmo vergonha da nossa identidade como cristãos. Porque nós vivemos e passamos no meio de todo mundo ao longo da nossa semana e ninguém sabe que de fato nós professamos a fé em Cristo. No fim, o nosso grande problema é o mesmo de Israel. A obstinação de não ouvir a voz de Deus. E Deus até permite, meus irmãos, que as nossas escolhas ruins avancem. Porque como um rei e um pai, essas situações são necessárias para nos ensinar que, na verdade, nós não somos tão independentes assim. Pois a vontade de seguir uma espiritualidade aberta só vai produzir crises amargas para as nossas almas. No fim, a verdade é que nós podemos aprender com Israel o grande livramento que Jesus dá por meio da sua obra. E este é o ponto. Jesus livra você de um reino de perdição e caos, porque Ele é o rei por excelência. Jesus foi exaltado acima de todo nome, e todos devem obediência à sua voz. Talvez o estímulo que você precise é de olhar para Jesus e entender que a completude que Ele trará por meio do seu reino a nós. Confiança em Jesus, é disso que nós precisamos. Confiança em Cristo. Agora deixe-me trazer algumas aplicações para você. Primeiramente, meus irmãos, cristãos
precisam reconhecer o valor da autoridade. Submissão a Deus começa quando nós nos submetemos às autoridades que Ele estabeleceu sobre nós. Ser um bom cristão envolve entender isso. O entendimento de que cada autoridade estabelecida provém de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, em sua pergunta de número 45, questiona como Cristo exerce a função de rei. E a primeira linha da resposta é: Cristo governa a sua igreja, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar. Isso significa, irmãos, que submissão à autoridade estabelecida é obediência a Deus. Por mais imperfeitos que os líderes sejam, é Deus quem estabelece oficiais sobre a sua igreja. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, tem uma frase fantástica sobre isso. Aliás, há uma ordem do apóstolo, abre aspas, todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Romanos 13, versos 1 e 2. Paulo fala sobre a relação de cristãos com o Estado, mas o princípio para a igreja é o mesmo. Só que esse texto não é um texto para nos deixar com medo, atemorizados, mas é um texto que precisa nos lembrar como nós estamos protegidos por Deus. Deus institui pessoas sobre nós para que zelem por nós, meus irmãos. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, todos são servos da igreja e de Deus. E eles terão que prestar contas dos seus ofícios. Mas nós, como igreja de Jesus, precisamos honrá-los, pois é Deus quem os estabeleceu. Isso, no fim, meus irmãos, aponta para uma realidade muito maior do que instituição humana. Porque nada é mais libertador do que ser súdito de um reino que não vai passar. O Senhor reina e as autoridades estão aí para nos lembrar disso. Segundo, a nossa identidade como igreja, ela é missional. Deus nos tornou parte do seu plano redentivo de salvar pessoas. Ele usa as nossas igrejas como faróis que precisam iluminar a cidade. As pessoas precisam olhar para nós e ver santidade. As nossas ações devem demonstrar justiça e verdade com os outros, porque o que está em jogo, meus irmãos, quando nós falamos de evangelho, é a salvação de pessoas em face da glória de Deus. E facilmente, irmãos, nós podemos perder essa noção. Nós nos tornamos igrejas ensimesmadas, que fazemos coisas e programas apenas para nós mesmos e a nossa satisfação. Quando nós perdemos o nosso vigor evangelístico e a noção de que pessoas precisam ser alcançadas por meio de nós, na verdade somos nós que precisamos de revitalização. A vocação da igreja é proclamar a glória de Deus. O apóstolo Pedro diz que nós somos nação santa porque temos um propósito: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a pergunta é: como nós, como igreja, estamos participando desse propósito de proclamar Cristo às pessoas da nossa cidade? O que você como cristão está fazendo em prol do reino para que pessoas sejam alcançadas? Pense nisso. Deus chamou você para ser um luzeiro nessa cidade. Vidas podem e devem ser alcançadas por meio da sua vida. Em terceiro e último lugar, a igreja é uma comunidade da palavra. A palavra cria a igreja. A nossa existência como povo de Deus é toda baseada na revelação do Senhor na Bíblia Sagrada. E, portanto, a nossa vida como igreja só fará sentido enquanto as Escrituras forem o nosso maior tesouro.
Ser uma comunidade da palavra significa, irmãos, que nós somos um povo que conhece as Escrituras. Nós lemos a palavra de Deus. Nós temos prazer em fazer isso. Nosso culto, as nossas reuniões, a nossa gestão eclesiástica, tudo aquilo que nós fizermos aqui deve ser encharcado pela palavra de Deus. Ser uma comunidade da palavra também significa ter zelo doutrinário e teológico. Nós estamos vendo uma geração toda de cristãos que, infelizmente, perderam compromisso com essa verdade. E isso, infelizmente, irmãos, tem produzido as maiores bizarrices no meio cristão. Igrejas sem pastores legitimamente ordenados, igrejas inclusivas que negociaram a doutrina, igrejas que estão preocupadas em crescimento financeiro e não com a saúde dos crentes, igrejas que não têm pregação genuína do Evangelho, igrejas que perderam o foco na proclamação da verdade e estão mais preocupadas com o movimentos sobrenaturais e aquisição de bênçãos. Isso acontece por um motivo: a superficialidade bíblica e teológica nelas. E por isso essas igrejas deixaram de ser bíblicas. Ser uma comunidade da palavra significa, por fim, que os crentes estão interessados em mais e mais conhecimento de Cristo. Precisa haver fervor em nós, meus irmãos. Fervor pelo conhecimento de Deus. Paixão pela glória de Deus. Paixão pela pureza e a santidade de Deus. Isso precisa fazer o nosso coração palpitar mais rápido. Paixão pelas almas, ânimo. Paixão pelo conhecimento de Deus. Só então seremos uma igreja que de fato preza pela voz do Senhor. Porque de fato conhece o seu Deus. A pergunta é: você já conhece esse Deus revelado a nós por meio de Jesus na sua palavra? O seu coração tem se deleitado em conhecer mais e mais desse Deus? A glória de Deus traz prazer ao seu coração? Pense nisso. Oremos ao Senhor.